Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um estágio Ninter, estágio de história, pesquisa aplicada em história, e estamos falando de história geral na Idade Moderna. E vamos falar sobre reforma e contra-reforma, ok? Então pessoal, a reforma e a contra-reforma são eventos muito importantes para a definição do mundo como conhecemos hoje. Foi depois delas que surgiram novas nações e uma forma diferente de ligação entre igreja e Estado. Okay? O que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante é o nome dado ao conjunto de iniciativas que buscavam modificar a religiosidade cristã na Europa durante os primeiros anos da Idade Moderna, 1450 a 1789. Você deve estar se perguntando os motivos para isso, não é? E vamos ver o contexto histórico e entender por que os reformadores fizeram suas propostas. Okay? Qual era o contexto histórico da Reforma Protestante? O cristianismo se tornou a religião do Império Romano em 380 d.C., quando o imperador Teodósio proibiu os outros cultos. A Igreja Católica passou a ser a religião oficial do Império. Quando Roma caiu em 1470 d.C., durante as invasões bárbaras, a única instituição que continuou de pé foi a Igreja. Padres, bispos e missionários espalharam o Evangelho entre as nações que tomaram o lugar dos romanos, promovendo a cristianização do continente. Contudo, muitas das conversões se davam porque o líder da comunidade havia se tornado cristão e estabelecido o catolicismo como única fé. A Igreja foi se aliando aos reis e conquistando poder com isso, político, econômico e cultural. Além disso, o clero foi se corrompendo ao longo do tempo. Boa parte dos padrões não tinha uma vida exemplar, nem formação intelectual adequada para dirigir os fiéis. Tentativas de reforma dentro da igreja foram realizadas, como a dos franciscanos. Eles procuraram mostrar o afastamento da fé vivido pelas pessoas e retomada dos preceitos evangélicos. Porém, o sucesso foi passageiro e as próprias ordens fundadas para reformar a vida religiosa foram perdendo fôlego. Até mesmo a sucessão dos papas estava envolta na política de famílias romanas. Alguns papas viviam de modo pouco exemplar, principalmente no período do Renascimento. Além disso, o Papa Leão X emitiu uma bula em 1515, dando indulgência plenária aos que contribuíssem com a reforma da Basílica de São Pedro. As indulgências são a forma com que os católicos buscam diminuir suas penas temporais ligadas à doutrina do purgatório. Elas não perdoam os pecados, apenas retiram a pena, parcial ou plenamente, dos indivíduos que não viveram de maneira perfeita, mas morreram arrependidos. Isso tudo foi visto como escandaloso para muitas pessoas que teceram críticas a diversos pontos do catolicismo. A principal delas foi Martim Lutero. A vida moral dos clérigos, a indulgência, o purgatório, o poder papal, a liturgia, o matrimônio sofreram ataques em textos e debates que levaram à reforma protestante. A Igreja Católica corresponderia à reforma com uma contra-reforma, que veremos adiante. Quais foram os principais pontos da reforma? A reforma protestante não foi em todos os lugares da Europa, porém os reformadores tinham pontos em comum. Somente a fé salva, não as obras humanas. Somente Deus deve receber glorificação. A Escritura é suficiente para guiar a vida dos fiéis, não sendo preciso clérigos. Basta a graça de Deus para salvar os homens, e só Cristo é a ponte entre Deus e os homens. E esses pontos são conhecidos como as 5 solas, em latim somente. E qual a relação entre reforma protestante e capitalismo? Segundo Max Weber e Karl Marx, o protestantismo tem ligação estreita com o surgimento do capitalismo no Ocidente. Para Weber, isso se dá por causa da ética protestante com relação ao trabalho e ao enriquecimento. Os reformadores, principalmente João Calvino, viam no acúmulo de riquezas uma forma de manifestação da bondade divina e como um sinal de que o crente estava salvo.
Já Karl Marx entendia que o capitalismo precisava de uma legitimação religiosa como parte da ideologia de dominação da classe burguesa. O fato é que os nobres nos lugares em que as reformas aconteceram não queriam a igreja condenando o enriquecimento como usura. No caso, os católicos acusavam os mercadores e aqueles que emprestavam dinheiro a juros, enriquecendo com isso de estarem pecando. Então a burguesia nascente e a nobreza inconformada apoiaram os reformadores, diminuindo o poder da Igreja Católica sobre seus negócios. E o que foi a reforma luterana? O primeiro dos reformadores foi o germânico Martim Lutero. Ele era um monge agostiniano que dava aulas de teologia na Universidade de Wittenberg. Em 1517, Lutero redigiu um texto conhecido como as 95 Teses, no qual debatia alguns pontos da doutrina do purgatório e das indulgências. Seu interesse era debater com os alunos, mas o documento acabou sendo reproduzido e seu conteúdo foi disseminado, chegando até os ouvidos do Papa. Foi exigido de Lutero a retratação do que dizia, mas ele se negou a fazer isso e acabou sendo excomungado, ou seja, desligado da igreja, perdendo direitos de sacerdote e professor. Porém, Lutero tinha o apoio de diversos príncipes alemães. Eles o protegeram e deram a oportunidade para que ele desenvolvesse suas teses. Lutero escreveu 2 catecismos, livros em que a doutrina é exposta, além de diversos livros defendendo sua posição quanto ao papel da fé e das obras na salvação. As teses de Lutero se espalharam pela Europa, criando um grande movimento de transformação política e religiosa. A reforma e a contra-reforma aconteceram no período das grandes navegações. Foi nesse período mais ou menos que aconteceram a reforma e a contra-reforma. E o que foi a reforma calvinista? João Calvino era um advogado francês que vivia em Genebra, na Suíça. Ele foi responsável pela doutrina da predestinação. Segundo essa tese, as pessoas estariam divididas entre aqueles que foram salvos por Deus e os que foram condenados. Deus teria escolhido o destino de cada um antes mesmo de a pessoa nascer. Uma das formas de ver se o indivíduo era salvo ou condenado era o trabalho honesto bem recompensado. Essa doutrina se espalhou para a França e Inglaterra. Neste último país, os calvinistas ganharam o nome de puritanos. Eles foram perseguidos pelo Estado inglês, que passava por uma mudança também na sua religião oficial, conhecida como Reforma Anglicana. Certo? Ok. Dá para beber uma aguinha aqui. E podemos dizer, o que foi a Reforma Anglicana? Diferente das demais, a Reforma Anglicana não começou por divergências teológicas. O rei Henrique VIII desejava ter um filho homem, mas acreditava que sua mulher não era capaz de lhe dar um. Assim, ele pediu a anulação do seu casamento, alegando que sua esposa era uma prima de grau muito próximo. Esse tipo de matrimônio é proibido pela Igreja Católica, salvo quando há autorização de um bispo que Henrique VIII recebeu. Com a resposta negativa da Igreja, o rei promoveu a separação entre a Igreja na Inglaterra e a sede romana. Esse movimento implicou na perda de terras pela Igreja, além de tesouros, e alguns padres perderam a vida por não aderirem à reforma. E o que foi a Contra-Reforma? A Igreja Católica não se silenciou diante dos acontecimentos, promovendo uma reforma interior conhecida como Contra-Reforma. A resposta às acusações levantadas contra ela foi feita com auxílio do Estado, como o Tribunal do Santo Ofício, certo? Contudo, o recurso, a Inquisição e os outros instrumentos de poder não deram muito certo. Assim, ela passou a promover uma reforma interna, buscando a moralização dos clérigos e dos fiéis, o que ficou conhecido como Contra-Reforma. A Igreja não cedeu às reivindicações teológicas de Lutero e demais críticos. Pelo contrário, ao organizar o Concílio de Trento, que era uma reunião de bispos de diversos lugares do mundo, reafirmou a sua doutrina, Concílio de Trento. No entanto, houve mudanças disciplinares e litúrgicas.
o celibato dos padres passou a ser obrigatório em todo o mundo. Regras litúrgicas foram estabelecidas também de modo universal, criando uma missa só para todas as dioceses, conhecida como a Missa Tridentina. Além disso, ordens religiosas foram criadas ou as que existiam passaram por reformas. O destaque vai para os jesuítas, fundada por Santo Inácio de Loyola, com vocação intelectual e missionária. Estes foram os padres responsáveis pela catequização da maior parte das nações indígenas brasileiras e pela busca da moralização dos colonos. Eles eram rigorosos nos costumes morais e nas coisas da fé, mas também pouco rígidos em adotar elementos da cultura nativa, o que facilitou seu trabalho entre os índios. Falaremos agora sobre consequências da reforma e contra-reforma. A reforma e contra-reforma estão diretamente ligadas à forma como o mundo ocidental se organiza atualmente. Devido às diferenças religiosas e às guerras travadas por causa delas, alguns filósofos teorizaram sobre a laicidade do Estado e a tolerância. Além disso, muitos países surgiram por causa delas, como é o caso dos Estados Unidos. Eles eram o destino preferido dos fugitivos da perseguição religiosa promovida pelo Estado inglês. Com a perda de fiéis na Europa, o catolicismo se voltou para o Novo Mundo. Diversas ordens religiosas, além dos jesuítas, vieram para a América, a fim de catequizar a população indígena. Inclusive, o método de interrogatório da Inquisição está ligado ao direito moderno. Sabia que reforma e contra-reforma são um assunto muito presente? Então, falaremos mais um pouco. Um minutinho. Mais um pouquinho de contra-reforma. Falando aqui mais um pouco de contra-reforma, continuando. Para beber uma aguinha. Então, pessoal, contra-reforma foi um conjunto de ações tomadas pela Igreja Católica no sentido de barrar o avanço do protestantismo na Europa. A contra-reforma é entendida como a reação da Igreja Católica ao avanço do protestantismo pela Europa. Ela se deu por meio de uma série de ações realizadas pela Santa Sé, que incluíram a catequização de pessoas por meio dos jesuítas, a reativação do Tribunal da Inquisição, a proibição de certos livros, etc. Alguns dos princípios estabelecidos para a reforma da Igreja Católica foram debatidos durante o Concílio de Trento. Certo? As ações que caracterizaram a Contra-Reforma começaram a ser estabelecidas a partir da década de 1530, mas se deram principalmente após o Concílio de Trento. A Contra-Reforma é entendida por grande parte dos historiadores como um movimento de reação ao avanço do protestantismo no continente europeu. O protestantismo surgiu na Europa com base nas críticas realizadas pelo monge alemão Martinho Lutero, por meio de uma carta escrita por ele, conhecida como 95 Teses. O documento escrito por Lutero tinha como objetivo iniciar um debate a respeito da utilização das indulgências como forma de conceder perdão aos pecados dos fiéis. Lutero era contra essa prática e achava que não era um atributo do Papa obrigar as pessoas a pagarem pelo perdão e salvação. Seu intuito era reformar a Igreja por meio da moralização das práticas do clero, e sua ação manifestava uma insatisfação de longo prazo que existia contra os abusos promovidos pela Igreja de Roma. No desenrolar dos acontecimentos, Lutero acabou sendo excomungado pelo Papa Leão X e foi considerado herege por Carlos V, imperador do Sacro Império. Essa repressão reformista naturalmente levou à sua ruptura com a Igreja, fazendo com que ele abandonasse a sua posição nela. A teologia desenvolvida com base em suas ideias ficou conhecida como protestantismo. O protestantismo espalhou-se pelo continente por diversos fatores que envolviam questões econômicas, políticas e, claro, religiosas. O uso da imprensa contribuiu para espalhar os escritos do alemão por todo o continente. O sentimento latente de insatisfação das pessoas com a Igreja Católica fez com que o protestantismo ganhasse muito espaço, sobretudo no norte europeu. Além disso, uma série de derivações do protestantismo luterano, como o calvinismo e o anglicanismo, ganharam força. Assim, regiões como a Inglaterra, Países Baixos,
Suécia, Suíça, Alemanha, entre outras, presenciaram um crescimento rápido das doutrinas protestantes. A repressão a Lutero foi uma primeira reação da Igreja, mas a partir da década de 1530 foi necessário que medidas mais assertivas fossem tomadas para garantir a primazia católica sobre a cristandade. Então, e falando aqui mais um pouco sobre a Contra-Reforma foi o esforço da Igreja Católica para barrar o protestantismo e seu avanço pela Europa. No entanto, alguns historiadores apontam que já existia de modo embrionário uma reforma na Igreja, conduzida desde o final do século XV, com Francisco de Cisneros, na Espanha, sendo um caso. Da Espanha também veio Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, mais conhecida aqui como Ordem Jesuíta. Alguns historiadores entendem os jesuítas como uma reação católica contra o protestantismo. Essa interpretação foi feita porque os jesuítas acreditavam na difusão do catolicismo pelo mundo por meio das missões de catequese. Outros historiadores não entendem a fundação da Ordem dos Jesuítas em 1535 como um acontecimento inserido em uma relação de causa e efeito com a causa sendo a Reforma Protestante, mas eles concordam que seus representantes cumpriram um papel fundamental no fortalecimento da Igreja Católica a partir da segunda metade do século XVI, pois espalharam o catolicismo pelo mundo. Uma das medidas tomadas para a reforma do clero católico foi a criação de seminários, que garantiam uma melhor formação aos sacerdotes. Por meio dessa decisão foi definido que padres deveriam estudar em seminários e que seu sacerdócio só poderia iniciar-se após completarem 25 anos. Além disso, medidas mais enérgicas foram tomadas, pois o Papa Paulo III, em 1542, deu início à Inquisição Romana, uma das respostas de Roma ao crescimento do protestantismo. A Inquisição era uma instituição que promovia a perseguição aos hereges e sua atuação foi muito forte entre os séculos XII e XIV, perdendo um pouco de sua força durante o século XV. Por meio do Papa Paulo III, a Inquisição ganhou força novamente e foi utilizada como forma de silenciar aqueles que não professavam o catolicismo. Falaremos um pouco agora sobre o Concílio de Trento. Certo? As autoridades da Igreja Católica reuniram-se no Concílio de Trento entre 1545 e 1563. Uma ação mais efetiva para barrar o avanço do protestantismo deu-se por meio do Concílio de Trento, realizado entre 3 ciclos, entre 1545 e 1563. Um concílio é uma espécie de assembleia que reúne as maiores autoridades da Igreja para promover a discussão de pontos importantes históricos. Ao longo da história, diversos concílios aconteceram, e o Concílio de Trento foi convocado pelo Papa Paulo III, sendo que seus encontros aconteceram em 1545 a 1547, depois 1551 a 1552 e, por fim, 1562 a 1563. Ao longo dessas sessões, que se estenderam por 18 anos, uma série de decisões foram tomadas, sendo que algumas delas reforçavam princípios e práticas do catolicismo e outras tentavam estabelecer formas de fortalecer-se o combate à heresia. Primeiramente, o Concílio de Trento debateu e reforçou algumas questões doutrinárias importantes do catolicismo. Assim foram tratadas de questões como o pecado original, os sacramentos e questões relativas ao ritual da missa, por exemplo. Nessa questão doutrinária também foram analisados os princípios do protestantismo, e eles foram novamente rechaçados. A infalibilidade do Papa foi outra questão debatida, sendo mantida como parte da doutrina católica, e foi determinado que a venda de o estopim da reforma protestante estava proibida. Entretanto, o Concílio de Trento não ficou apenas nos debates litúrgicos e doutrinários do catolicismo, mas estabeleceu outras práticas para combater o avanço do protestantismo na Europa. A proibição da circulação de determinados livros foi a principal delas. Os membros da Igreja identificaram que o protestantismo beneficiou-se bastante da circulação de ideias, o que foi possível por meio da imprensa.
Esse instrumento era uma novidade e permitiu que a publicação de escritos aumentasse vertiginosamente. Assim, para impedir que os fiéis fossem influenciados por esse tipo de literatura, decidiu-se pela sua proibição. Esse ato ficou conhecido como Index Librorum Prohibitorum e continha uma extensa lista de obras. Aqueles que fossem descobertos com livros proibidos seriam julgados pelo Tribunal do Santo Ofício, responsável pela Inquisição. Caso que... Então, vendo aqui mais um pouco, para beber uma aguinha. Então, pessoal, falaremos aqui mais um pouquinho, última parte sobre Reforma Protestante, certo? A Reforma Protestante é o nome dado ao período histórico que, quando surgiram a partir do rompimento com a Igreja Católica, várias igrejas cristãs, como a luterana, anglicana e calvinista, entre outras, certo? E, por sua parte, a Contra-Reforma é um conjunto de medidas que a Igreja Católica tomou para conter o avanço do protestantismo. O termo, porém, está caindo em desuso e atualmente se prefere a expressão Reforma Católica. Resumo, vou falar aqui um pouco sobre Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante foi iniciada por Martim Lutero, 1483 a 1546, teólogo que criticava certas práticas da Igreja como venda de indulgências, certo? Revoltado, Lutero escreveu em documento que passaria a história com o nome de 95 teses para que seus alunos debatessem em aula. Ali questionava o poder do Papa e a eficácia das indulgências. Inicialmente, a Igreja Católica tratou da questão como se fosse mais uma discussão teológica entre universitários. No entanto, graças à difusão da imprensa, as ideias de Lutero circularam rapidamente. Por isso, em 1520, o Papa Leão X exigiu a retratação de Lutero, que se negou a fazê-lo, e no ano seguinte o imperador Carlos V convocou a Dieta de Worms, uma reunião de príncipes germânicos que considerou o monge como herege. Embora perseguido por suas ideias, parte da nobreza alemã começou a simpatizar com Lutero. Tratava-se de pessoas que também queriam a renovação da Igreja Católica. No entanto, o imperador Carlos V não admitia a dissidência em seus domínios e começou a empreender guerras contra aqueles que apoiassem os luteranos. Os conflitos só terminaram em 1555 pela Paz de Augsburgo. Esse acordo determinava que cada governante dentro do Sacro Império poderia escolher sua religião e a de seus súditos. Expansão da Reforma Protestante. Vou falar um pouco dessa expansão. Da Alemanha, as ideias luteranas chegaram à França, Países Baixos, Inglaterra e países escandinavos. Nestes países foi decisiva a influência do francês Jean Calvin. Pertencente à burguesia, influenciado pelo humanismo e pelas teses luteranas, Calvino converteu-se em ardente defensor das novas ideias. Perseguido pela Igreja e pelo governo na França, Calvino se refugia em Genebra, Suíça, onde suas ideias terão grande acolhimento. Já na Inglaterra, o rei Henrique VIII precisava de um herdeiro masculino para garantir o trono. Como a Igreja Católica não reconhece o divórcio, o soberano inglês rompeu com Roma para poder casar-se novamente. As consequências do seu gesto provocaram um terremoto político no país. De um momento a outro, os católicos se viram privados das suas igrejas e os religiosos de seus mosteiros, iniciando assim a perseguição religiosa. Contra-reforma ou a Reforma Católica. A Contra-reforma ou Reforma Católica é o conjunto de ações que a Igreja Católica tomou para se renovar. Com as mudanças provocadas na transição da Idade Média para a Idade Moderna, os católicos desejavam uma espiritualidade mais interior e uma igreja menos corrupta. As ideias humanistas e cientificistas criticavam o modo de vida de parte do clero e questionavam os dogmas cristãos. Isto exigia uma resposta da Igreja Católica. Desta maneira, surgem pensadores como Erasmo de Roterdã, Juan de la Cruz, Teresa d'Ávila, Inácio de Loyola, Vicente de Paulo, entre outros, que defendem uma igreja voltada aos mais necessitados e não ao poder.
Como resultado, haverá uma grande reforma nas ordens religiosas, contemplativas e a criação de congregações como os jesuítas e vicentinos, voltados para a educação e acolhimento dos pobres. Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi a resposta que o catolicismo deu à reforma protestante, realizada em 25 sessões plenárias na cidade de Trento. A Igreja Católica reafirmou sua doutrina, mas também adotou grandes mudanças que influenciaram nos séculos seguintes. Manteve-se a exclusividade da Igreja em interpretar as Escrituras, se reafirmou a doutrina da transubstanciação dos 7 sacramentos, a doutrina da graça e do pecado original, confirmou o celibato clerial e o culto dos santos, nas relíquias e das imagens. Em relação ao clero, foram criados os seminários, se estabeleceu a obrigação dos bispos de morarem nas suas dioceses. Se proibiu a venda de cargos eclesiásticos e se tomou medidas para evitar a comercialização de indulgências. Consequências da Reforma Protestante. A Reforma Protestante modificou a religião cristã e política europeia. Importante ressaltar que a intolerância e a perseguição religiosa ocorreu tanto nos países de maioria católica quanto nos países protestantes. No campo político, onde a Reforma Protestante triunfou, o Estado passou a ter uma influência da Igreja, podendo interferir no seu funcionamento. Em alguns casos, como na Inglaterra ou na Suécia, os monarcas passaram a ser também os chefes da Igreja Nacional. Por sua parte, a Igreja Católica passou por uma transformação. Deu-se mais atenção à formação e à moralidade do clero, ao ensino da doutrina e à valorização da vida religiosa voltada para a educação e ao cuidado dos enfermos. Ok? E é isso, pessoal. Olá, pessoal. Seguindo aqui com mais reforma e contra-reforma. Então vamos frisar um pouco nos exercícios de fixação de reforma e contra-reforma. Então, vamos começar pela questão 1. Vamos falar... Numere os ideais das reformas religiosas que ocorreram no decorrer do século XVI, apresentados abaixo de acordo com os seguintes representantes dos movimentos reformistas. No número 1, temos luteranos, número 2, calvinistas, número 3, anabatistas, número 4, contra-reformistas. Temos a questão primeira. Defendiu a liberdade de consciência em matéria de fé. Segunda, defendiu a justificação pela graça e as obras. Terceira, acreditavam que apenas a fé na promessa divina era eficaz para a salvação. E 4, acreditavam que na predestinação divina havia eleitos e condenados. Então, podemos dizer que vai ficar... seria a letra D, a sequência 3, 4, 1, 2. Né? 3. Anabatistas defendiam a liberdade de consciência em matéria da fé. E segundo, contra-reformistas, certo? Contra-reformistas defendiam a liberdade de consciência em matéria de... Contra-reformistas defendiam a justificação pela graça e as obras. E luteranos, né, acreditavam que apenas a fé na promessa divina era eficaz para a salvação. E calvinistas acreditavam que na predestinação divina havia eleitos e condenados. Ok. Questão 2. A Europa do século XVI assistiu ao surgimento de novas religiões cristãs, dentre as quais destacam-se a luterana, a calvinista e a anglicana. A despeito das características que conferem especificidade a cada uma delas, observam-se elementos que se aproximam entre si. Um desses elementos é
Letra A, celebração dos cultos nas línguas faladas pelos fiéis. Letra B, ausência de hierarquia eclesiástica. Letra C, tolerância em relação às demais religiões cristãs. Letra D, afirmação da primazia da Igreja sobre o Estado. E letra E, crítica às estruturas sociais vigentes. A correta seria letra A, celebração dos cultos nas línguas faladas pelos fiéis. Certo? Celebração dos cultos nas línguas faladas pelos fiéis. Ok. Terceira questão. Vamos ter terceira questão. As transformações religiosas do século XVI, comumente conhecidas pelo nome de Reforma Protestante, representaram no campo espiritual o que foi o renascimento plano cultural, um ajustamento de ideias e valores às transformações socioeconômicas da Europa. Dentre os principais reflexos destacam-se: letra A, a expansão da educação escolástica e do poder político do papado devido à extrema importância atribuída à Bíblia. Letra B, o rompimento da unidade cristã, a expansão das práticas capitalistas e fortalecimento do poder das monarquias. Letra C, a diminuição da intolerância religiosa e fim das guerras provocadas por pretextos religiosos. Letra D, a proibição da venda de indulgências, término do Index e o fim do princípio da salvação pela fé e boas obras na Europa. Letra E, a criação pela Igreja Protestante da Companhia de Jesus em moldes militares para monopolizar o ensino da América do Norte. Seria qual? Letra B. O rompimento da unidade cristã, expansão das práticas capitalistas e fortalecimento do poder das monarquias. Repetindo, letra B. O rompimento da unidade cristã, expansão das práticas capitalistas e fortalecimento do poder das monarquias. Questão 4. A Europa Ocidental, nos séculos XV e XVI, sofreu diversas transformações políticas, econômicas e sociais. Sobre essas transformações, podemos afirmar que: número 1. O humanismo e o renascimento foram movimentos intelectuais e artísticos que privilegiaram a observação da natureza. Número 2. A reforma luterana, identificando-se com os segmentos camponeses alemães, difundiu-se em virtude da centralização do Estado alemão. Número 3. A reforma calvinista aproximava-se da moral burguesa, pois encorajava o trabalho e o lucro. Número 4. A reação da Igreja Católica, denominada Contra-Reforma, através do Concílio de Trento, 1545, tentou barrar o avanço protestante, alterando os dogmas da fé católica. A correta está 1 e 3. Humanismo. Repetindo a pergunta. A Europa Ocidental, nos séculos XV e XVI, sofreu diversas transformações políticas, econômicas e sociais. Sobre essas transformações, podemos afirmar que: 1 e 3. O humanismo e o renascimento foram movimentos intelectuais e artísticos que privilegiaram a observação da natureza, correto? E número 3, a reforma calvinista aproximava-se da moral burguesa, pois encorajava o trabalho e o lucro. Reforma calvinista. Ok? Correta, número 1 e 3. Vamos para a questão 5. O ato de supremacia promulgado por Henrique VIII na Inglaterra contribuiu para: letra A, divulgar intensamente a doutrina calvinista no país, sobretudo na região da Escócia. Letra B, iniciar a expansão externa, formando assim as bases do Império Colonial Inglês. Letra C, promover a reforma anglicana, ao mesmo tempo em que contribuiu para a centralização do governo. Letra D, implantar o catolicismo no reino, o que foi acompanhado de repressão aos reformistas. Letra E, restaurar os antigos direitos feudais que foram limitados pela Magna Carta de 1215. Ok. Nesta questão 5, qual é a certa? Seria, repetindo a pergunta, o ato de supremacia promulgado por Henrique VIII na Inglaterra contribuiu para: letra C, promover a reforma anglicana, ao mesmo tempo em que contribuiu para a centralização do governo. Questão 6. Se um homem não trabalhar, também não comerá. São Paulo.
O texto acima traduz a ideia defendida pelo letra A, protestantismo de Lutero, letra B, protestantismo de Calvino, letra C, catolicismo da Idade Média, letra D, catolicismo da Contra-Reforma. Repetindo: se um homem não trabalhar, também não comerá. Qual é a ideia defendida pelo texto acima? Seria letra B, protestantismo de Calvino. Se um homem não trabalhar, também não comerá. Ok? Questão 7. A reforma protestante rompeu com a unidade cristã existente na Europa e deu origem a uma reforma religiosa na Igreja Católica, a chamada Contra-Reforma. A esse respeito, assinale qual alternativa é falsa. Ok, vou ler as alternativas. Ok, são 4 alternativas. Alternativa A: o combate ao lucro e à usura, bases da vida comercial e financeira que se dinamizava ao final da Idade Média, mostrava o descompasso da Igreja Romana em relação às transformações ocorridas na sociedade. Letra B: as ideias de Lutero centravam-se na salvação pela fé e na leitura direta e interpretação pessoal do Evangelho, além de contestarem a supremacia da Igreja sobre o Estado. Letra C: exaltando o trabalho e a poupança na conduta humana, Calvino consagrava valores morais e políticos defendidos pela burguesia mercantil. Letra D: a Contra-Reforma significou a tentativa da Igreja Católica de reorganizar-se com base em princípios liberais, abrandamento da hierarquia clerical e da autoridade papal, tolerância quanto aos hereges e abandono de censura. Qual é a alternativa falsa? A alternativa falsa aqui é a questão D. A Contra-Reforma significou a tentativa da Igreja Católica de reorganizar-se com base em princípios liberais, abrandamento da hierarquia clerical e da autoridade papal, tolerância contra os hereges e abandono da censura. Então, aqui, a Contra-Reforma significou, letra D, né? É a incorreta. A Contra-Reforma significou a tentativa da Igreja Católica de reorganizar-se com base em princípios liberais, abrandamento da hierarquia clerical e da autoridade papal, tolerância contra os hereges e abandono de censura. Essa aí é a incorreta. Ok? Questão 8. Diante do avanço do protestantismo, o Papa Paulo III convoca o 18º Concílio Ecumênico da Igreja Católica, reunido em Trento, na Itália, a partir de 1545, apresentando como resultado, exceto, vamos falar os resultados, o reconhecimento do batismo e do casamento como únicos sacramentos válidos. Letra B, a instituição dos seminários destinados à formação dos clérigos. Letra C, o fortalecimento da autoridade pontifical através da infalibilidade do Papa. Letra D, a adoção do latim como língua litúrgica oficial da Igreja Católica. Letra E, a determinação do celibato clerical e combate aos movimentos heréticos. Então, a letra que está errada aqui seria a letra A, o reconhecimento do batismo e do casamento como únicos sacramentos válidos. Não tinham outros sacramentos. E o resto é tudo certo. A instituição dos seminários destinados à formação dos clérigos, fortalecimento da autoridade pontifical através da infalibilidade do Papa, a adoção do latim como língua litúrgica oficial da Igreja Católica, língua litúrgica. Outra questão, a determinação do celibato clerical e o combate aos movimentos heréticos. Vamos para a questão 9. No tocante às reformas religiosas, julgue os índices a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Primeira, Henrique VIII afastou a influência de Roma dos assuntos políticos do reino inglês. Segunda, Lutero é considerado o causador do cisma do Oriente. Terceira, o anabatismo consistia em absolutismo monárquico. Então, vamos conferir aqui. Questão 9. Seria questão 9. Apenas o primeiro item é verdadeiro.
Henrique VIII afastou a influência de Roma dos assuntos políticos do reino inglês. Henrique VIII afastou a influência de Roma dos assuntos políticos do reino inglês. Ok. Questão 10. Quem foi o imperador alemão na época da reforma de Lutero? Questão 10. Quem foi o imperador alemão na época da reforma de Lutero? Letra A, Carlos V. Letra B, Fernando II. Letra C, Eduardo XI. Letra D, Leopoldo I. Letra E, Henrique VII. Seria qual? Letra A, Carlos V. Quem foi o primeiro foi o imperador alemão na época da reforma de Lutero. Carlos V. Imperador alemão na época da reforma de Lutero. Carlos V. Ok? Então, pessoal, passando aqui para mais uma sequenciazinha de exercícios. Minutinho. Ok? Então, vamos lá. A reforma protestante pode ser definida como: letra A, a necessidade de implantar novas ideias da época e modificar o papel da igreja na sociedade. Letra B, a tentativa de criar novas religiões e tirar o monopólio religioso da Igreja Católica. Letra C, o rompimento da unidade do cristianismo no Ocidente, iniciado com críticas às práticas da Igreja Católica. Letra D, o enfraquecimento do catolicismo na Europa e a ascensão de religiões orientais. Correta seria letra C. O rompimento da unidade do cristianismo no Ocidente, iniciado com críticas às práticas da Igreja Católica. A reforma protestante é o nome dado ao processo de reformismo do catolicismo. A reforma protestante é o nome dado ao processo de reformismo do catolicismo, iniciado com as críticas do monge agostiniano Martim Lutero através das suas 95 teses direcionadas à Igreja Católica. Ok? Segunda questão. Martim Lutero foi um monge e teólogo alemão que viveu entre 1483 e 1546. A ele é atribuído o início do movimento da Reforma Protestante, no século XVI, por: letra A, cobrar da Igreja Católica um posicionamento mais incisivo sobre questões sociais. Letra B, fixar na porta da Igreja do Castelo as 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica. Letra C, promover reuniões para grupos descontentes com a atuação da Igreja Católica na época. Letra D, cobrar publicamente uma maior aproximação dos clérigos com o povo. Qual seria a alternativa correta? Seria letra B, fixar na porta da Igreja do Castelo as 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica. Ou seja, as 95 teses de Martim Lutero, em 31 de outubro de 1517, marcaram o início da Reforma Protestante. Suas críticas estavam relacionadas, entre outras coisas, com a venda de indulgências. Esse recebimento de perdão dos pecados, mediante pagamento, era contrário ao que Lutero defendia, a doutrina salvação pela fé. Analisamos as afirmações a seguir. Afirmação 1. Descontentamento de parte dos camponeses com a necessidade de pagar taxas à igreja. Afirmação 2. Comercialização de bens eclesiásticos, mesmo condenando a usura. Afirmação 3. Ia de alguns sacerdotes pelo descumprimento do celibato. Afirmação 4. Venda de para perdão de pecados mediante o pagamento. Pode-se dizer que as práticas da igreja que podem ser apontadas como causas que levavam à necessidade de uma reforma religiosa foram... Essa terceira questão foram a letra todas as alternativas, então todas estão corretas. 1. Descontentamento de parte dos camponeses com a necessidade de pagar taxas à igreja, era uma. Comercialização de bens eclesiásticos, mesmo condenando a usura, era outra. Heresia de alguns sacerdotes pelo descumprimento do celibato, outra.
Venda de indulgências para o perdão de pecados mediante o pagamento era outra. Questão 4. A Contra-Reforma foi um movimento iniciado pela Igreja Católica para conter o avanço das ideias protestantes. Suas principais ações foram, principais ações. Letra A, investimento na formação dos sacerdotes. Letra B, início da Inquisição Romana para perseguição aos hereges. Letra C, assembleia com as maiores autoridades da Igreja. Letra D, tentativa de reaproximação com os descontentes com a Igreja para acatar suas queixas. Então, essa daí ficou letra D, né? Que é o exceto. Tentativas de reaproximação com os descontentes com a Igreja para acatar suas queixas. Não. Como antes de Lutero, outros já apontavam os erros da Igreja. A Contra-Reforma também é conhecida como Reforma Católica, e com isso, efetuar mudanças para barrar o avanço do protestantismo. Essa proposta de reestruturação culminou na realização do Concílio de Trento em 1545. Questão 5. O Concílio de Trento, realizado entre 1545 e 1563, teve um papel fundamental na Europa com o avanço do protestantismo. Suas principais decisões visavam reafirmar os dogmas de fé e práticas do catolicismo. Em 18 anos, várias questões estiveram em pauta e as principais decisões tomadas foram: primeira, a Igreja Católica detém exclusividade na interpretação das Escrituras Sagradas. Segunda, medidas para combater as práticas contrárias à doutrina católica, como venda de cargos eclesiásticos e comercialização de indulgências. Terceira, tentativa de reaproximação com os grupos que se distanciaram da Igreja, permitindo que votassem no concílio. E quarta, criação de uma lista de livros proibidos pela Igreja para evitar a circulação e disseminação de ideias contrárias. Estão corretas afirmativas? Um, 2 e 4. Estão corretas. 1, 2 e 4. Certo? A Igreja Católica detém exclusividade na interpretação das Escrituras Sagradas. Medidas para combater as práticas contrárias à doutrina católica, como venda de cargos eclesiásticos e comercialização de indulgências. E criação de uma lista de livros proibidos pela Igreja para evitar a circulação e disseminação de ideias contrárias. Ok. A Igreja Católica, a ideia 1, né, que é correta. A Igreja Católica manteve-se como intérprete final das Escrituras Sagradas. A outra, segunda, correta. Houve um combate na corrupção da Igreja para melhorar sua imagem. E a terceira, errada. Né? A tentativa de reaproximação com os grupos que se distanciaram da Igreja, permitindo que votasse no concílio. Ocorreu a condenação das ideias protestantes e esclarecimento da doutrina da Igreja Católica para sua reafirmação. E a quarta, que é correta, livros científicos como os de Galileu, Giordano Bruno, entre outros, foram proibidos. Questão 6. Luteranismo e calvinismo são movimentos originados a partir da Reforma Protestante. A principal diferença entre as ideias defendidas por Martim Lutero e João Calvino está relacionada com: letra A, liturgia dos cultos. B, a salvação. C, o dízimo. D, as autoridades eclesiásticas. Não, qual é a principal diferença entre as ideias defendidas por Martim Lutero e João Calvino? Vamos lá. Ou seja, a salvação. Seria a letra B, a salvação. Martim Lutero iniciou a Reforma Protestante e o francês João Calvino foi um dos seguidores aderindo ao movimento em 1533. Em questões doutrinárias para Lutero, a fé em Deus é o caminho para a salvação. Já Calvino pregava a doutrina da predestinação, ou seja, as pessoas que seriam salvas já teriam seu caminho traçado por Deus. Ok. Questão 7. Iniciado na Itália, o Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que se estendeu pela Europa até o século XVII. O cristianismo continuou tendo um papel fundamental na sociedade, mas suas práticas foram questionadas
influenciadas pelas ideias da época, levando ao surgimento de novas correntes como o protestantismo. Relacione cada uma das 5 características da cultura renascentista na coluna 1 com a respectiva descrição na coluna 2. Coluna 1. Letra A, racionalismo. Coluna B, cientificismo. C, individualismo. D, antropocentrismo. E, classicismo. Coluna 2. A inspiração para as obras provém da antiguidade clássica greco-romana. A experiência, outra coluna, a experiência científica é o único meio de demonstrar o conhecimento. Outra, o homem é o centro do universo e a criação suprema de Deus. Outra, o direito individual está acima do direito coletivo. Outra, razão e ciência são o caminho para se alcançar o conhecimento. Qual seria a correta? Essa questão 7 seria a sequência EBDCA. Né? Classicismo. A inspiração para as obras provém da antiguidade clássica greco-romana. Cientificismo. A experiência científica é o único meio de demonstrar o conhecimento. Antropocentrismo. O homem é o centro do universo e a criação suprema de Deus. Individualismo. O direito individual está acima do direito coletivo. E a última, racionalismo. Razão e ciência são o caminho para se alcançar o conhecimento. Questão 8. Número os ideais das reformas religiosas que ocorreram no decorrer do século XVI, apresentados abaixo de acordo com os seguintes representantes dos movimentos reformistas. Número 1, luteranos. Número 2, calvinistas. Número 3, anabatistas. Número 4, contra-reformistas. Primeira, defendiam a liberdade de consciência em matéria de fé. Segunda, defendiam a justificação pela graça e as obras. Terceira, acreditavam que apenas a fé na promessa divina era eficaz para a salvação. E quarta, acreditavam que na predestinação divina havia eleitos e condenados. Questão 8, a sequência correta seria a letra D, 3412. Vamos lá. 3412, 3. Anabatistas. Defendiam a liberdade de consciência em matéria de fé. Contra-reformistas. Defendiam a justificação pela graça e as obras. E luteranos. Acreditavam que apenas a fé na promessa divina era eficaz para a salvação. E calvinistas acreditavam que na predestinação divina havia eleitos e condenados. Questão 9. A Europa do século XVI assistiu ao surgimento de novas religiões cristãs, dentre as quais destacam-se a luterana, a calvinista e a anglicana. A despeito das características que conferem especificidade a cada uma delas, observam-se elementos que se aproximam entre si. Um desses elementos é: letra A, celebração dos cultos nas línguas faladas pelos fiéis. Letra B, ausência de hierarquia eclesiástica. Letra C, tolerância em relação às demais religiões cristãs. Letra D, afirmação da primazia da Igreja sobre o Estado. E letra E, crítica às estruturas sociais vigentes. Letra certa, letra A, celebração dos cultos nas línguas faladas pelos fiéis. Um dos marcos do protestantismo foi a aproximação dos fiéis ao entendimento da palavra de Deus, realizando, por exemplo, a tradução da Bíblia no latim para diversas línguas, concedendo-se aos fiéis uma aproximação com as Escrituras e maior harmonia com Deus. Questão 10. As transformações religiosas do século XVI, comumente conhecidas pelo nome de Reforma Protestante, representaram no campo espiritual o que foi o Renascimento no plano cultural. Um ajustamento de ideias e valores às transformações socioeconômicas da Europa. Dentre seus principais reflexos destacam-se: letra A, expansão da educação escolástica e do poder político do papado devido à extrema importância atribuída à Bíblia. Letra B, o rompimento da unidade cristã, expansão das práticas capitalistas e fortalecimento do poder das monarquias.
Letra D. A diminuição da intolerância religiosa e fim das guerras provocadas por pretextos religiosos. Letra D. A proibição da venda de indulgências, término do Index e o fim do princípio da salvação pela fé e boas obras na Europa. Letra E. A criação pela Igreja Protestante da Companhia de Jesus de moldes militares para monopolizar o ensino na América do Norte. Correta seria letra B. O rompimento da unidade cristã, expansão das práticas capitalistas e fortalecimento do poder das monarquias. O rompimento da unidade cristã, protagonizada pela Igreja Católica com a Reforma Protestante, fez surgir uma divisão entre católicos e protestantes. Última questão, questão 11. A Europa Ocidental, nos séculos XV e XVI, sofreu diversas transformações políticas, econômicas e sociais. Sobre essas transformações, podemos afirmar que: primeira, o humanismo e o renascimento foram movimentos intelectuais e artísticos que privilegiaram a observação da natureza. Segunda, a reforma luterana, identificando-se com os segmentos camponeses alemães, difundiu-se em virtude de centralização do Estado alemão. Terceira, a reforma calvinista aproximava-se da moral burguesa, pois encorajava o trabalho e o lucro. 4. A reação da Igreja Católica, denominada Contra-Reforma, através do Concílio de Trento, 1545, tentou barrar o avanço protestante, alterando os dogmas da fé católica. Então, como certo aqui, temos a letra B. Apenas 1 e 3 estão corretas, né? O humanismo e o renascimento foram movimentos intelectuais e artísticos que privilegiaram a observação da natureza, humanismo e renascimento. E 3, a reforma calvinista aproxima-se da moral burguesa, pois encorajava o trabalho e o lucro. Ok, pessoal.